pra cá? É a 30ª vez que eu tô vindo. Comecei com 5 anos de idade, em 1977. Eu vim porque minha mãe fez uma promessa, quando eu era bebê, estava para morrer lá no Paraná, em Querência do Norte. E aí fui salvo da morte por Deus e Nossa Senhora Aparecida. E ela fez a promessa, eu vim com ela com 5 anos de idade e sempre eu venho, todos os anos. A saga de Nossa Senhora Aparecida tem quase 300 anos. Ela foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul em 1717. E não tem nada de espetacular, de maravilhoso, se nós compararmos a aparição de Nossa Senhora em Lourdes ou em Fátima. Em Aparecida é simplesmente o encontro de uma imagem, e de uma imagem quebrada. É isso que é o maravilhoso, é isso que é o espetacular, é justamente a simplicidade. 3 pescadores, portanto trabalhadores, foram buscar o seu pão e encontraram a esperança. Isso foi desde o primeiro momento. E o detalhe foi este: encontrar o corpo separado da cabeça, num rio muito caudaloso, uma imagem de 33 centímetros de altura, cuja cabeça tem 3 centímetros somente. Que interessante, em lances diferentes de rede, em locais diferentes do próprio rio. Como acontece isso de tão inusitado? Foi essa o primeiro toque. E aí entra, é claro, o dado da fé. Viram neste sinal algo superior. E reservaram então a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Separaram e continuaram a pesca. E então, até a pesca, nada haviam pegado do rio. Após a retirada da imagem, a pesca foi abundante. É só isso. Aí está a simplicidade da história, ou do nascimento da história de Nossa Senhora Aparecida. E o mais impressionante ainda é que não há a presença da igreja oficial nos 30 primeiros anos da devoção a Nossa Senhora. Porque depois os pescadores levaram a imagem para casa e colocaram no oratório pessoal. Ligaram o corpo à cabeça com cera de abelha e a imagem começou a ser venerada pela família em primeiro lugar, depois começaram as histórias. Por exemplo, o primeiro milagre reconhecido em crônica da imagem de Nossa Senhora Aparecida foi o acender das velas. A família reunida em torno daquela pequena imagem tinham o costume de rezar o terço às tardes, como ainda acontece em muitos lugares do interior do Brasil. E reunidos ali, por um vento passageiro, as velas se apagaram. E, segundo a crônica, elas se reacenderam sem nenhuma intervenção humana. Foi assim, então, um primeiro momento maravilhoso, né, de um agir, vamos dizer assim, sobre-humano, motivado pela reunião de pessoas junto àquela imagem, um sinal de Deus. E isto certamente foi se espalhando pela região e começou a aumentar o número de pessoas que queriam ver a Santinha. Assim, Nossa Senhora era chamada no início, a Aparecida das Águas, quer dizer, a pescada das águas. E por causa do número, então, crescente de pessoas que vinham conhecer esta história, os pescadores mesmo, aliás, Atanásio, um filho de um dos pescadores, João Alves, construiu na estrada do Itaguaçu uma igrejinha de pau a pique coberta de sapé. Esta foi a primeira igreja de Nossa Senhora. Essa basílica aqui de trás aqui é a Basílica Velha. Aqui é o centro histórico, centro antigo. Aqui no meio da praça tem 2 acessos à passarela. Aquelas 2 portas ali e as outras 2 aqui. Anda 50 metros, já pega a passarela, mais 350 metros, 400 metros já está lá na Basílica Nova, a catedral. Da igrejinha de pau a pique, nós vamos, aí sim já com a presença da igreja oficial, que vem normatizar o culto
vem organizá-lo, porque ele se tornou grande, sem a presença da igreja. Isso nos diz que não foi nada conduzido, tudo isso foi espontâneo, natural. O povo religioso que foi vendo naquele sinal a presença de Deus. Chega então a igreja oficial e o pároco de Guaratinguetá pede ao bispo de São Paulo que se construa uma igreja para Nossa Senhora, porque aquela igreja de pau a pique, segundo a concepção da época, não era digna da imagem. Então se constrói a igreja no alto, no Morro dos Coqueiros. Meu nome é Luzia, eu venho de Santa Bárbara do Oeste e há mais de 10 anos que eu venho aqui. Todo ano eu venho, graças a Deus. Recebi uma graça, que eu tinha uma dor na perna e fiz o pedido para Nossa Senhora e fui curada, graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida é coroada em 1904. Ela foi declarada a rainha do Brasil e padroeira do Brasil, com uma cerimônia maravilhosa, esplendorosa, lá na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, com a presença de Getúlio Vargas. Foi declarada então pela igreja e assumida pelo governo brasileiro, padroeira do Brasil. Senhor nosso Deus, bênção sobre as nossas casas, famílias, a sua família. Nós saímos às 8 horas da noite ontem, de cidade de Uberaba. Chegamos aqui 5 horas. Assistimos a primeira missa, comungamos, descemos, tomamos café, viemos para aqui. Ficamos bem à vontade, porque todo cantinho da Aparecida é uma benção. É um lugar maravilhoso. Eu tenho 25 anos que eu venho aqui. Enquanto eu der conta de andar, acho que eu vou vir. Nós temos uma estatística, essa estatística é anual. Ela é baseada nos anos anteriores. Hoje, aproximadamente 70 mil pessoas. Ontem nós tínhamos 40 mil. Aproximadamente toda semana é 200 mil pessoas. Todo sábado e domingo. Com o crescimento, e é crescimento constante da devoção a Nossa Senhora Aparecida e a vinda de romeiros até aqui, ali pelo ano de 1945, pensou-se uma basílica maior para acolher o grande número de peregrinos. E aconteceu que em 1954 se efetiva o início da construção. Eu ajudei, mandava dinheiro pelo correio para construir a basílica. O Padre Vitor, não sei se você lembra, ele pedia pela uma rádio que tinha, a gente ouvia longe aquela palavra e ficava mandando o que a gente pudesse pelo correio. E depois, né, ela me ajudou a construir uma casa muito boa, Nossa Senhora da Aparecida, porque eu sou muito pobre, eu dei conta pelas bênçãos dela. Então não deixo de vir aqui enquanto eu puder. Começou então em 1954 e a estrutura física desta atual basílica concluiu-se em 1980, quando o Santo Padre João Paulo II, agora venerável, beato, né, veio sagrar esta basílica na sua visita ao Brasil. Ela já estava com toda a sua estrutura física construída, o básico da basílica, embora não com o acabamento. O acabamento interno do Santuário Nacional teve início no ano 2000 e estamos ainda nesta caminhada.
fazendo alguns pedidos, né? Renovando a fé. É bom, né? Eu tenho alguns agradecimentos à Nossa Senhora por ter intercedido por nós e sempre tivemos retorno do que foi pedido e a nossa fé é muito importante. A gente está aqui para agradecer e fazer o nosso voto a ela mais uma vez. Sempre. Todos os anos. Mas dá umas 5, 6 vezes por ano. Foi uma graça alcançada, uma missão impossível e a gente, na fé em Nossa Aparecida, conseguiu. Glória, obrigada, Nossa Aparecida. Sabe qual é o maior milagre que acontece no Santuário de Aparecida? É o milagre do renovar da esperança. E é isso que nós vemos na Sala das Promessas. A pessoa que aqui chega traz as suas desventuras ou as suas vitórias. Volta para casa e vai encontrar os mesmos limites, as dificuldades nas relações, a dificuldade financeira, o duro desafio de enfrentar uma doença, vai encontrar tudo como deixou. Mas então o que terá adiantado visitar o santuário de Nossa Senhora? Mudou a pessoa em relação à sua vida, ela se tornou mais forte para enfrentar o duro desafio de viver. Portanto, o milagre maior de Aparecida é o milagre do renovar da esperança. Essa daqui é a Sala das Promessas, né? Aqui é o segundo lugar mais visitado pelo santuário. Depois da imagem, é a Sala das Promessas que é o lugar mais visitado. As pessoas vêm agradecer, né? Pedir, fazer os seus pedidos e agradecer a Deus por intermédio de Nossa Senhora, né? As graças a receber. O ano passado passou 10 milhões de pessoas pelo santuário. 9 milhões passou pela Sala das Promessas. Trazer uma roupa para ele, que é a promessa que a senhora fez, então nós deixar a roupa de anjo aqui, na Sala dos Milagres. Só pode estar entregando a roupinha do neném aqui, tá bom? Pode tirar. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, ela já teve uma identificação com o povo logo no início. Eu dizia que nos primeiros 30 anos não teve a presença oficial da igreja. Isso significa que o culto foi espontâneo. Primeiro, o carinho para com Nossa Senhora, isso está muito inscrito nos nossos colonizadores, não? E depois no povo da terra, que aprendendo nesta dinâmica, foi havendo uma identificação. E Nossa Senhora Aparecida se revela como negra. Ora, então é a minha mãe negra, é a mãe do meu povo. Nossa Senhora é tudo na vida da gente, né? Né, Rafael? É a mãezinha do céu, né? Porque sabemos que é Deus que faz, né, os milagres, mas Nossa Senhora é uma mãe muito especial na nossa vida. Você gosta da Mamãe do Céu? Gosta, né? O que pesa muito é o arquétipo da mãe. Isto fala muito forte. Ora, quem não quer correr
para o colo da mãe no momento de dificuldade, no momento de aflição. E é isso que acontece até hoje no Santuário de Aparecida. A gente está em frente à Basílica Nova, né? E agora aqui vocês estão vendo que tem bastante aglomeração de gente aqui, que hoje é um dia especial para os vicentinos, né? Que é o maior encontro vicentino do mundo, está acontecendo aqui hoje, na cidade de Aparecida, né? É um momento único, né, da Sociedade São Vicente de Paulo de fazer essa romaria anual, onde vem os vicentinos do Brasil todo para esse local, para esse santuário. A Sociedade de São Vicente de Paulo é um movimento de católicos, foi fundado em 1833 na França por um grupo de amigos e se espalhou pelo mundo inteiro, e a gente então faz o trabalho da caridade através da visita às pessoas semanalmente, que são os chamados assistidos das conferências, e através desse trabalho nós buscamos a promoção humana. Aqui em Aparecida nós estamos realizando a nossa 41ª Romaria Nacional dos Vicentinos. Então é um momento de encontro, de reavivamento da nossa fé enquanto vicentinos, enquanto membros da Sociedade de São Vicente de Paulo na Casa da Mãe Aparecida. Romaria significa um movimento espontâneo de ir a um lugar sagrado. Em Aparecida, isso acontece de uma maneira muito particular nas famílias. As famílias vêm em Romaria ao Santuário Nacional. Característica do Santuário Nacional: papai, mamãe e filhos, que vêm à casa da mãe maior, da bendita entre todas as mulheres. Mas há também romarias organizadas de comunidades, paróquias, dioceses, movimentos, como a Romaria dos Vicentinos, por exemplo. É um movimento da igreja tão importante, um movimento de extrema solidariedade, pessoas que se unem para partilhar do pouco, do nada que tem, para aquele que nada tem. Movimento de Frederico Ozanam, né, inspirado por São Vicente de Paulo, por isso vicentinos. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro, mas esse movimento na Igreja Católica do Brasil é muito forte. Sempre vem, assim, na ocasião assim, do vicentino, né? A gente vem sempre. Nesta via sacra, com muita tranquilidade, acompanhar as estações que foram preparadas pelos jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo. A Via Sacra ela representa um pouco da história de Jesus Cristo e a gente reza então os passos que ele passou até o momento da ressurreição. Vem sobre teu povo, Senhor, e sobre essa estrada, somente a tua graça, me basta e mais nada. Fiquei aproximadamente uns 8 anos no escuro de tudo, né? Aí você volta a enxergar, quando você perde uma coisa que você encontra, é gratificante, né? Na hora que ele estava lá para operar, antes um dia, eu falei, Nossa Senhora esteja presente nas mãos das enfermeiras e que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja na mão do médico, doutor Lucas, com a mão tão leve como a pena dos anjos, que está mexendo no olho do Zé Paulinho. Esperava que Deus fosse assim, misericordioso com a gente, mas nem tanto, parece que surpreendemos, né? Eu sinto muita emoção. E eu sinto emoção depois, às vezes, quando é logo na hora de eu fazer a minha oração lá no meu leito de dormir, é que eu vou sentindo e falando com Deus. E às vezes eu choro. Mas Nossa Mãe Maria Santíssima manda que nós podemos chorar. Porque ela chorou. Isso é um começo lá do céu, né? Porque o povo vem com muita fé e me leva graça para eles também, né?
Todos que vêm levam a graça. Aí o que eu gostei mais foi de ver tanto vicentino, né? Aquela praça tão bonita, com tanta gente, tanto assim, testemunho, né? E mais, assim, sobre o evangelho de hoje, né? Que é aquele evangelho que Jesus ressuscita o Lázaro, mesma coisa que ele estivesse falando assim, José, venha, vê, né? Saia da escuridão e veja as coisas, né? Faça alguma coisa para os menos favorecidos, tenha alegria, né? De viver, né? Então, essa foi uma das coisas que me tocou, né? É muito interessante isso, porque é uma devoção apaixonante. Para nós que aqui estamos todos os dias, nós nos emocionamos. Não, e isto deveria virar rotina, mas graças a Deus que não vira. Porque as manifestações que acontecem aqui nas pessoas que visitam a imagem, tocam e de fato convertem. Fazem com que a gente enxergue para muito além do que os olhos podem ver. E compreender mais do que a vã razão pode compreender. Para quem não via, aí você passa a ver assim de hora por outra, você vê essa maravilha, quantidade de gente, né? Então, eu gostei de muito. É aqui que a gente abastece, né? Da fé, da esperança, né? Então, é aqui que a gente busca força, para a gente viver até a próxima oportunidade que tiver, né? A alegria de estar perto dela, de ter vindo aqui, do esforço todo que a gente fez para chegar, né? E estar ali vendo ela entrar no meio do santuário, né? Então isso tudo é emoção que a gente passa. Foi muito bonito. Especial hoje é que eu vim comemorar meu aniversário aqui na casa da mãe, Nossa Senhora de Aparecida. E tive uma surpresa, né? Porque daí eu subi lá e carreguei ela. Nossa, muita emoção. Nem imaginava que ia passar por essa emoção hoje, né? Enquanto tiver força, Deus me der força, eu vou vir. Agradecer a Nossa Senhora pela nossa volta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa